Faculdade Rural de Letras, Públio Virgílio Maro, uma aula hoje sobre modernismo num ambiente bastante diferente dos que ambientaram as primeiras aulas. O assunto de hoje é modernismo. Então, se vocês ouvirem barulho de carro, barulho de máquina, pessoas, vai ser normal, vai combinar com o assunto da aula. Máquinas, indústria, tudo isso tem a ver com a aula de hoje. Para falar sobre modernismo, eu achei útil falar um pouco sobre o movimento que veio antes, ou os movimentos que vieram antes do modernismo, e que talvez ajudem, talvez essa aula ajude vocês a passar no vestibular, fazer algum teste seletivo, ou pelo menos adquirir cultura. Antes do modernismo, nós tivemos um movimento literário e estético chamado geralmente de simbolismo. Falar sobre o simbolismo vai ser estranho para essa aula, porque o foco da nossa aula é o modernismo mesmo. Mas é importante falar desses movimentos que vieram antes, porque todo movimento literário, ou todo movimento estético, ele nega muito dos movimentos que vieram antes e, ao mesmo tempo, acentuam certos progressos feitos por esses movimentos. É como se eles fossem herdeiros de uma tradição e multiplicassem a riqueza acumulada por aquela tradição anterior, mas deixassem de lado aquilo que não lhes serve. Isso acontece com todo movimento literário, com todo movimento estético. O barroco, por exemplo, aproveita muito dos avanços do classicismo, mas deixa de lado aquilo que não cabe mais no tempo. O classicismo faz isso com o humanismo, que foi o movimento anterior. E por aí vai. Todo movimento estético na cultura ocidental, que é o nosso foco, agora pelo menos, representa um avanço em relação ao passado. É assim que nós vamos progredindo na cultura ocidental, descartando aquilo que não serve mais, mas acentuando os avanços que foram feitos pelos antecessores. Então, o que o modernismo aproveita do simbolismo e do decadentismo, que são os movimentos anteriores, e do parnasianismo? Do simbolismo, o modernismo aproveita o experimentalismo formal. O simbolismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa, depois se espalhou pela América, e que começou uma experimentação com a expressão. A expressão verbal ela era bastante tradicional até o simbolismo, tirando um exemplo ou outro que é mais inovador e que a gente sempre teve na cultura. Mas, em geral, a literatura era bastante conservadora até o advento do simbolismo. Quando começa a haver experimentações formais, experimentações gráficas, a partir do simbolismo, principalmente por conta de um poeta chamado Paul Verlaine, um poeta francês. Rompimento com o passado. O modernismo ele rompe, ele representa um rompimento muito acentuado em relação à tradição cultural da Europa, mais do que os outros movimentos. Então é um rompimento mais radical. E a gente vai ver que isso tem razões que não fazem parte da literatura, não fazem parte da arte, fazem parte
da tecnologia. Então eu estou lendo aqui a minha cola, né, para fazer essa aula, simbolismo, formas clássicas, né, do parnasianismo, e decadentismo, né, são os movimentos anteriores. O modernismo ele surge no começo do século XX, por volta de 1914, 1916, a época de eclosão da Primeira Guerra Mundial. Mas é claro que, como todo movimento artístico, ele já vinha sendo preparado antes. Já tinha sementes de modernismo antes da Primeira Guerra. Então, aqui, segundo a minha cola, você tem um rompimento com o passado, que é um rompimento mais drástico do que nos outros movimentos. Experimentalismo formal, com a parte gráfica do poema, ou das outras artes também. Algo que já era prenunciado pelo simbolismo. Você tem, na parte filosófica do modernismo, uma predominância do materialismo científico da época. O clima de uma sociedade industrial que havia na Europa e nos Estados Unidos principalmente. E por conta disso, por conta desse clima materialista que havia no começo do século XX, você tem uma arte, não só a poesia, mas você tem uma arte pictórica, você tem esculturas, artes plásticas, música, que ao mesmo tempo lida com o humor. O modernismo é um movimento especialmente humorístico, e isso a gente vai ver principalmente na literatura brasileira, com o Oswald ou com o Mário de Andrade. Você tem um cinismo muito grande por parte dos artistas, humor e cinismo para lidar com esse clima pessimista que se instaura no começo do século XX, por conta dessa industrialização massiva e da perda de valores tradicionais do campo, por exemplo. Para se compreender bastante o modernismo, é preciso pensar no crescimento das cidades. No começo do século XX, você já tinha grandes cidades como Londres, Paris, Nova York. Mas não havia ainda uma cultura da metrópole. Você tinha, por exemplo, pessoas que migravam do campo para a cidade por causa do crescimento das indústrias ao redor das cidades. E o esvaziamento do campo e das oportunidades de se viver no campo. Você tem a formação das grandes periferias ao redor das cidades e o começo de uma cultura metropolitana, que não havia antes. Então, o crescimento das cidades por conta da Revolução Industrial, da continuação da Revolução Industrial, é decisivo para a eclosão do modernismo. A perda de raízes rurais, a perda completa de raízes rurais, e a ascensão, o começo das raízes urbanas da cultura. Então isso é decisivo para o modernismo. O modernismo é uma corrente artística fundamentalmente urbana. Fundamentalmente urbana. O simbolismo que veio antes, o parnasianismo, o decadentismo, já eram estéticas urbanas, mas não tão conscientes assim do que era uma metrópole. Só o modernismo vai dar realmente essa consciência. E na literatura brasileira a gente vê isso muito bem no Macunaíma. O Macunaíma tem todos esses elementos que a gente está falando aqui. O humor, cinismo, a metrópole, a vida na metrópole, a perda de raízes, das raízes rurais. Tudo está no Macunaíma. Que a gente está falando aqui um livro
inesquecível. Então você tem também o desencanto, um clima de desencanto com a vida, porque, por um lado, o avanço científico tirou muito da autoridade da igreja, da autoridade religiosa. Muitas pessoas começaram a deixar as religiões tradicionais e começaram a ficar sem norte na vida, completamente sem norte. Algumas aderiram ao materialismo mesmo, educadas em universidades, mas a maioria das pessoas ficou assim, dependendo da assistência social, que vinha de sociedades filantrópicas, porque não havia um norte espiritual para essas pessoas. E isso foi notado antes até. Poetas simbolistas já tinham escrito sobre isso, sobre essa falta de horizontes, sobre essa falta de objetivo na vida, que é instaurada por todo esse clima de mudança de estilo de vida. O estilo rural que você tinha antes, baseado em torno da igreja. Toda cidade pequena nasce em torno de uma igreja, aqui no Ocidente. E a construção de uma nova cultura dentro das cidades, dentro da metrópole. Uma cultura que naquela época ainda estava se formando e que hoje já está bem estabelecida. Hoje em dia, a cultura da metrópole ela é capaz de vir até as menores cidades, a ponto de você cruzar com uma pessoa na rua e ela está ouvindo um rap falando sobre a dura realidade na periferia de São Paulo, e ao lado está ali uma cerca com um pasto e um boi mugindo. Uma cidade pequena. Coisas, né? A migração da cultura da metrópole para o campo, para uma cidade camponesa, como a cidade onde eu moro, por exemplo. Então aqui, segundo a minha anotação, algumas coisas têm que ficar muito claras para você entender bastante o modernismo. Dentro dessa mudança toda, de um estilo de vida rural para um estilo de vida urbano, os meios de comunicação são fundamentais para essa mudança de paradigmas na arte, em todas as artes, arquitetura, tudo, design gráfico, todas as artes. A popularização do telefone é fundamental para se compreender o modernismo. A popularização do telégrafo como meio de comunicação, a facilidade de comunicação entre pontos muito distantes no globo, que contribui para uma cultura mundial, ampliando a globalização, que é um fenômeno que nós vemos hoje em dia, que já é comum, nós já estamos acostumados a isso, mas que tem um avanço muito grande nessa época. A globalização ela é um fenômeno que começa no século XVI. Começa com as grandes navegações, a descoberta de caminhos para a Ásia, a descoberta das Américas. Começa ali a globalização. Mas, nesse começo do século XX, você tem um impulso muito grande por causa do aprimoramento desses meios de comunicação. De tal forma que, durante o simbolismo, que é a época anterior, do decadentismo, parnasianismo, as pessoas na Europa e nas Américas tinham contato com a Ásia, a Índia, a China, o Japão. Tinha, recebiam notícias muito longínquas, notícias da África, por exemplo, chegavam até a Europa, mas com muita demora. A partir
do aprimoramento desses meios de comunicação, né, você tem uma comunicação quase imediata, né, de modo que as culturas elas ficam muito próximas, né, e existe uma circulação cultural muito grande, né, a partir do começo do século XX. Eu planejo, né, falar especialmente sobre a influência da cultura chinesa, né, principalmente da escrita chinesa, sobre a cultura europeia, né, sobre a cultura ocidental. Isso é um assunto que dá uma aula toda. Parece que não. Parece que não foi tão influente assim. Mas a cultura chinesa, particularmente, foi decisiva para nós caminharmos na estética que temos hoje. Decisiva. E começa aí, em 1920, 1925, mais ou menos. Esse influxo da cultura chinesa sobre a cultura europeia e americana. Então, industrialização, urbanização da vida, urbanização da cultura, a formação de grandes cidades, de grandes metrópoles. Você vai ter um distanciamento das formas tradicionais de comunicação, que eram basicamente a fala e a escrita, as cartas manuscritas. A partir desse momento você vai ter o telégrafo, a datilografia, que é decisiva para a transformação cultural que a gente vai ver nas artes. Que mais? A disseminação da imprensa, que já existia, a imprensa já existia antes, é claro, certo? Mas a partir do começo do século XX você tem uma explosão de meios de comunicação, inclusive do meio jornalístico, que acaba tendo uma estética própria e disseminando um modo de comunicação muito influente. Então as formas tradicionais de comunicação vão sendo deixadas de lado. Quem são os grandes expoentes da cultura modernista? Um nome que é estranho, né? Quando você fala moderno, geralmente você fala de coisas atuais. Né? Mas no campo das artes, aqui no Ocidente, o modernismo designa essas artes, essa corrente, essa tendência de arte do começo do século XX. Os grandes expoentes que eu posso citar aqui na nossa aula são dois poetas norte-americanos, o Ezra Pound e o Walt Whitman, que é um pouco anterior. E na Europa, os dadaístas, o movimento Dada, surgido na Suíça. Os dadaístas na Europa, Ezra Pound e Walt Whitman na América do Norte, nos Estados Unidos. O Ezra Pound morou a maior parte do tempo na Itália, mas é um poeta norte-americano, escreveu em inglês, então ele é contado como tal. Talvez valha a pena gravar uma outra aula falando especificamente sobre o modernismo no Brasil. Porque esses autores que fundaram o modernismo no Brasil, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, trouxeram da Europa todas as tendências da arte no começo do século XX. E que foram disseminadas na Semana de Arte Moderna, em 1922, realizada em São Paulo. Então, só que o modernismo brasileiro ele tem uma característica. Ele é bem característico. Vale a pena fazer uma aula especificamente sobre isso, aproveitando todo esse conhecimento de hoje. Porque o modernismo brasileiro ele vai recuperar muito das raízes próprias do povo brasileiro. Ele vai pegar essas formas de comunicação inovadoras do modernismo europeu e vai disseminar a cultura brasileira por meio dessa comunicação nova. Então é como se fosse
as nossas raízes comunicadas por um meio novo de comunicação. O que é muito estranho, ou pelo menos foi muito estranho para as pessoas na época, em 1922, mais ou menos, 1924. Super estranho, ninguém entendeu nada, tudo o que estava acontecendo. E ainda hoje nós vemos a Semana de Arte Moderna, assim, não é algo muito familiar, ainda para nós, depois de tanto tempo passado. Justamente por causa dessa mistura, de uma linguagem moderna, com temas e com assuntos tradicionais, lendários, folclóricos. O modernismo brasileiro é basicamente folclórico, principalmente por causa do Mário de Andrade. E outros escritores, como Monteiro Lobato, que não foi um escritor propriamente modernista, mas que tinha essa tendência de recuperação das raízes ou de manutenção das raízes diante do avanço da industrialização no Brasil. Bom, eu acho que por hoje é só, e espero que tenha sido uma boa explicação do que foi o modernismo como uma tendência estética, uma tendência de comunicação toda especial. E é muito significativo que o modernismo ele não possa ser localizado muito no tempo. Aliás, desculpa, me corrigi. Ele não pode ser localizado muito no espaço, porque os outros movimentos literários e estéticos anteriores, eles surgiram basicamente na França e na Itália. Basicamente. Com algumas exceções, certo? Você tem o Barroco, por exemplo, tendo muito mais força na Espanha. Mas é basicamente França e Itália, certo? O berço, certo? Das grandes inovações artísticas e tecnológicas. O modernismo ele vai nascer quase ao mesmo tempo, na Europa e nos Estados Unidos. E isso é muito significativo, porque é a primeira vez na história que uma tendência, um movimento artístico, estético e literário vai nascer em dois pontos diferentes do globo ao mesmo tempo, por causa dos meios de comunicação, por causa da facilidade de se comunicar à distância. Essa aula sobre o modernismo pode nos fazer pensar a respeito da distância que existe entre uma cultura rural, que ainda existe no Brasil, assim como em todo o mundo. Você tem uma cultura rural e uma cultura urbana, uma cultura metropolitana. Como acontece essa convivência entre uma cultura rural e uma cultura urbana? Pode parecer que não, mas existe um conflito entre as duas culturas. Pessoas que se apegam mais, por exemplo, a uma cultura rural, a valores rurais, e pessoas que se apegam mais a valores urbanos em contraposição ao rural. Então, essa aula pode nos fazer pensar sobre a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Se a nossa identidade é dupla, você tem raízes rurais, mas adota uma cultura urbana, metropolitana, e isso convive bem para você. Ou se existe um certo conflito entre se adotar um estilo de vida mais tradicional ou um estilo de vida mais inovador. E o que mais pode ser tirado dessa aula? O que mais pode nos fazer filosofar? Vamos dizer assim. Eu não sei. Eu tenho que encerrar esse vídeo porque já ficou longo demais. Mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem complementar alguma coisa, podem escrever nos comentários do vídeo. Tá? Então espero que vocês aproveitem essa aula.